Comunicado importante. Se você, assim como Sheldon Cooper, lá do The Big Bang Theory, tem dificuldade em captar ironia, Eu não tinha pensado nisso. fica aqui o aviso. Assista esse vídeo até o final para não passar vergonha nos comentários e escrever críticas que servirão apenas para provar que você não entendeu o vídeo. Muito bem, pessoal, hoje eu trago para vocês a resenha ou análise do livro A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônicos para a Vida Intelectual Cristã, escrito pelo teólogo Igor Miguel e publicado pela Thomas Nelson Brasil. E olha que decepção foi esse livro, que decepção. Porque se você acha que esse livro aqui pode agregar qualquer coisa de valor à sua caminhada intelectual cristã, deixa eu te alertar, você está muito enganado. Assim como eu, você vai cair numa cilada. Na verdade, eu já até deveria ter previsto que esse livro não seria muito bom. Afinal de contas, o autor faz parte daquela turminha, sabe aquela turminha do Bibotalk? Que foi responsável por publicações de obras aberrantes como O Deus que Destrói Sonhos, que não contém uma única promessa de prosperidade aqui na Terra. Dessa forma, eu já deveria prever que esse autor iria pelo mesmo caminho. Sendo assim, neste vídeo aqui eu quero te dar 3 motivos muito claros para que você não perca tempo com obras como essa. E o mais importante ainda, para você ajudar outras pessoas a evitar esse tipo de cilada. Cilada essa que eu caí. Então, se você conhece alguém que está querendo ler essa obra, ou se você tinha qualquer interesse em ler essa obra, depois desses 3 motivos, eu espero que você não passe nem perto de comprar uma obra como essa. Você vai ver que é uma verdadeira aberração. Na verdade, para o cristianismo atual, essa obra aqui não tem valor nenhum. Bem, feitas as devidas introduções, simbora pro vídeo. Motivo 1. Temos aqui um teólogo perigosamente respeitoso, pessoal. O primeiro motivo, então, pelo qual você não deve ler esse livro, já foi meio que sutilmente mencionado ali na introdução, mas agora eu vou expor de forma mais clara para que você entenda. O autor aqui, o Igor Miguel, faz parte, como eu disse, daquela turminha do Bibotalk. E eu não sei se você sabe, já classificaram aquela turminha como teólogos liberais. Ainda que quem classificou essa turminha dessa forma não tenha lido um único livro sobre teologia liberal e não sabe absolutamente nada sobre esse tema, mas nós estamos na era da internet. Quem disse que eu preciso provar alguma coisa? Eu só falo e torço para que os outros acreditem. Pois bem, esse autor faz parte daquela turminha que insiste em pensar por conta própria e, mais do que isso, pasmem, querem converter as pessoas a Jesus Cristo e não a uma teologia específica. Aí eu te pergunto, você realmente quer arriscar na leitura de um livro escrito por alguém daquela turminha? Imagina só se a polícia teológica da internet descobre que você está lendo um livro desse autor que faz parte daquela turma. Imagina se descobrem que você não está lendo apenas aquilo que já foi previamente aprovado pelos guardiões da ortodoxia nas redes sociais. Meu amigo, seria o seu fim. Você não participaria mais daquelas rodinhas. Imagina se você cai, por exemplo, na mira do grande inquisidor calvinista Walter Reggiani. Seria o seu fim. E se isso não é o bastante para te convencer a fugir dessa obra aqui, segura essa aqui. Porque Igor Miguel é um calvinista, no mínimo, meia boca. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é ainda pior do que parece. Porque, veja bem, esse senhor aqui, ele comete o grave erro de conversar com teólogos e pastores de outras tradições. Sim, ele ousa dialogar com pessoas que não são calvinistas. E prepare ainda mais o seu coração, porque o que vem é pior. Ele acredita que a salvação não depende de uma adesão a uma teologia específica, mas exclusivamente a fé em Cristo Jesus. Olha só o que ele está propagando por aí. É um absurdo. Afinal, é de conhecimento de todos, meu e seu, que existe apenas uma teologia correta e que o céu funciona como um rígido sistema de filiação teológica. Nós sabemos disso. Mas não, Igor Miguel é desse tipo retrógrado que acredita que os cristãos podem discordar de questões secundárias e ainda assim permanecerem irmãos na fé. Ele deve dar a paz do Senhor para assembleiano. Com certeza é esse tipo de pessoa. E você pensa que ele vai parar por aí? Não, o homem é uma máquina. Ele ainda tem a audácia de ouvir opiniões diferentes e respeitá-las. Sim, você ouviu certo, respeitá-las. Como se fosse possível nos dias de hoje debater sem recorrer a xingamentos e cancelamentos públicos. Agora você me diga aí, como alguém pode perder tempo com um autor que não utiliza as redes sociais para denunciar e ridicularizar quem pensa diferente dele? Um autor que não merece ser levado a sério. Em pleno século XXI, quando eu e você, nós dois sabemos que o engajamento vem é da treta, é da polêmica. E para fechar esse desastre teológico ainda com chave de ouro, aqui nessa obra ele apresenta uma exposição respeitosa às posições filosóficas contrárias ao cristianismo. Sim, ele respeita até ateístas, olha o absurdo.
Ao invés de simplesmente chamar os ateus de burros e hereges filhos de Satanás, Capeta. ele apresenta os argumentos dos ateus de forma honesta para só depois refutá-los de maneira racional, bíblica e convincente. Ou seja, uma verdadeira tragédia para quem queria um livro apenas para usar como arma de ataque aos outros grupos teológicos e principalmente contra os ateus. Sabe o que eu ganhei ao final da leitura desse livro? Ganhei apenas e nada mais do que aprendizado, argumentos sólidos e reflexões profundas. E convenhamos, meu amigo, quem quer isso hoje em dia? Em resumo, a leitura dessa obra foi uma perda de tempo irreparável. Motivo 2. Um desrespeito total à tradição da linguagem incompreensível. Se você ainda não foi convencido a não ler esse livro lá pelo primeiro motivo, aqui vai um segundo motivo que pode te ajudar a decidir. A linguagem dessa obra é simples e objetiva. Sim, isso mesmo. Um livro sobre epistemologia e o cara teve a ousadia de escrevê-lo de forma clara e compreensível. Agora, me diga uma coisa. Onde já se viu um autor que fala sobre um tema filosófico tão importante como esse e não usa palavras difíceis para impressionar os leitores? Vamos ser honestos, quando a gente se propõe a ler algo sobre um assunto, como por exemplo epistemologia, nós já esperamos abrir o livro e dar de cara com termos altamente técnicos, frases gigantes e construções rebuscadas que nos fazem ler a mesma página 5 vezes para entender só a metade daquilo que está escrito. Mas veja, isso é necessário porque além de reforçar a nossa paciência e a nossa humildade, ainda nos dá aquele prestígio intelectual de quem, diferente de outras pessoas comuns, lê obras praticamente indecifráveis. Mas não é isso que você encontra aqui. Igor Miguel não respeitou esse ritual acadêmico sagrado. Ele escreveu um livro que, pasmem vocês, é acessível. Ele explicou conceitos filosóficos difíceis de um jeito que qualquer pessoa pode entender. Agora, senhor Igor Miguel, isso é realmente decepcionante. Me diga aí, senhor Igor Miguel, como eu vou esfregar o meu conhecimento de epistemologia cristã na cara dos outros? Ele não vai, não! Como eu vou ganhar seguidores e impressionar o meu público se eu não posso mais fazer um Reels ultra complexo, citando ali parágrafos difíceis e fingindo que eu entendi tudo o que eu estava lendo? Bem, esse livro me tirou a única vantagem social da leitura sobre epistemologia, que é fazer com que os outros se sintam inferiores por não entenderem nada do que eu estou falando. Vocês acreditam que esse autor teve a petulância de tornar esse conhecimento sobre epistemologia cristã acessível a qualquer leitor? Ele literalmente transformou um assunto denso e complexo em algo que qualquer um pode aprender e refletir. E agora? Agora eu pergunto para você, como eu vou demonstrar que o nível das minhas leituras está acima da média, assim como fui ensinado pelo ilustre teólogo Thales Roberto? Eu sou acima da média mesmo. Como eu vou postar aquela foto com o livro aberto, destacando um trecho super difícil, só para as pessoas comentarem? Nossa, Rafael, você lê cada coisa aí que eu nem conseguiria entender. Mais uma vez, eu fui enganado. Eu peguei um livro esperando status intelectual e tudo que eu recebi foi aprendizado real e aplicável. Definitivamente, um tempo perdido que eu não terei de volta e que com toda certeza o autor não irá se responsabilizar por isso. E agora, apenas para ficar bem claro para você o tipo de linguagem que eu esperava encontrar em um livro que se propõe a falar de um assunto tão complexo como epistemologia, e o que eu realmente encontrei nessa obra aqui, eu vou trazer um exemplo de um parágrafo onde eu vou demonstrar como o Igor Miguel escreveu esse determinado trecho e como ele deveria ter escrito. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Para que nós, leitores, pudéssemos utilizar essa complexidade natural desses assuntos e impressionar os nossos seguidores, que é, afinal, o único motivo pelo qual eu e você leríamos um livro sobre epistemologia cristã. Vamos lá, então. Primeiramente, o trecho escrito pelo autor, ou seja, a versão decepcionante. A ciência e a filosofia tendem a reduzir o conceito de ser humano a seus paradigmas e teorias. Em geral, o ser humano tende a ser reduzido a categorias de cada campo do conhecimento. Na biologia, as categorias bioquímicas. Na economia, a relação das pessoas humanas com o acúmulo de recursos materiais. Na antropologia cultural, ao culturalismo. Na psicologia, ao aparelho psíquico e assim por diante. O argumento cristão para evitar esses reducionismos seria a admissão explícita de que, apesar de relacionado a todos esses aspectos, o ser humano não pode ser reduzido a nenhum deles. A única saída seria admitir uma origem transcendente e, por fim, converter-se a Deus. Observe aí que ficou bastante claro o que ele pretende demonstrar com esse parágrafo.
O ser humano não pode ser reduzido a categorias específicas por parte de cada área do campo do conhecimento, mas deve ser olhado como um ser completo, sem reducionismos e de acordo com a sua origem transcendental. Viu? Fácil de ler, fácil de entender. Se eu posto um parágrafo desse no meu Insta, senhor Igor Miguel, não dá nem 20 curtidas. E pode ter certeza que ninguém vai escrever um comentário elogiando e admirando as leituras complexas que eu estou realizando. Traduzindo, uma leitura inútil para as redes sociais. Mas eu serei compreensivo com você. Eu vou te ensinar como esse parágrafo deveria ter sido realmente escrito e que faria com que todos que o lessem pudessem ter real proveito nas suas redes sociais através da complexidade daquilo que estava lendo. A ciência e a filosofia, em suas incessantes tentativas de sistematização da realidade, frequentemente convertem a compreensão do ser humano em um construto fragmentário e limitado aos ditames epistêmicos de seus respectivos paradigmas. O ente humano, assim, torna-se passível de uma redução categórica, onde sua essência é condicionada a fronteiras disciplinares que o estudam. Na biologia, circunscreve-se a um emaranhado de reações bioquímicas. Na economia, delinea-se na equação da maximização utilitária dos recursos. Na antropologia cultural, dissolve-se na miríade de construtos sociais e simbólicos. Na psicologia, torna-se um epifenômeno do aparelho psíquico, submetido às leis do inconsciente e da cognição. No entanto, a cosmovisão cristã postula que tais reducionismos são insuficientes para abarcar a complexidade do ser humano, pois este, embora interligado a tais dimensões, transcende-as. A única alternativa lógica, nesse contexto, seria reconhecer uma origem ontológica superior, implicando, por fim, a necessidade inescapável da conversão a Deus como a resposta última à questão do ser. Viu? Muito melhor para ser publicado numa rede social. Se você quiser, na próxima vez, me manda o seu texto original que eu traduzo ele para a linguagem filosófica que possibilita um melhor aproveitamento nas redes sociais. Ainda que, de fato, a maioria das pessoas não vão entender o que está sendo dito. Mas quem disse que isso importa? O que importa é quantos likes, é quantos views vai ter na rede social. Motivo 3. A completa isenção de promessas pessoais nesta obra. Sim, eu deixei o pior para o final. Se os problemas que eu já mencionei aqui não foram suficientes para te convencer a fugir desse livro, meu amigo, com toda certeza esse último motivo aqui vai colocar o último prego que faltava nesse caixão. Igor Miguel, o autor aqui, escreveu uma obra inteirinha sem uma única promessa de vitória financeira e de vitória pessoal. É isso mesmo. Acredite se quiser, nós não encontramos aqui nenhuma mínima promessa de termos, sei lá, pelo menos uma vida cheia de saúde. Nada. Não. Vocês não ouviram errado. Em mais de 200 páginas, não há uma única promessa de que a sua vida será próspera, cheia de riquezas e realizações. Não encontramos aqui nessa obra nenhuma migalha da teologia tão propagada por excelentes obras como Café com Deus Pai e em excelentes autores como David Leonardo e Tiago Brunet. Absolutamente nada. Agora, me diga, que tipo de livro cristão é esse? Por que alguém leria uma obra como essa? Afinal, eu e você, nós dois sabemos que o propósito de uma leitura cristã é descobrir como Deus pode nos abençoar materialmente, como os nossos sonhos serão realizados, como nós teremos vitória em todas as áreas da nossa vida. Mas não. Igor Miguel escolheu um caminho totalmente questionável. Ao invés de ensinar a fórmula secreta para o sucesso, ele quer convencer você e eu de que nós devemos entrar na escola do Messias para adquirir sabedoria, viver uma vida santa e piedosa e, pasmem, amar a Deus. Sério, onde é que nós vamos parar com esse tipo de conteúdo? Onde você estava com a cabeça, Igor Miguel, quando escreveu uma obra como essa? E veja, o homem é uma máquina, ele não para por aí. Ele ainda vai insistir naquela velha ideia de que o conhecimento cristão deve nos ajudar a lidar com as situações cotidianas da vida e o alvo maior da própria aquisição de conhecimento é glorificar a Deus. Tá bom. Ele até vai sugerir que, ao adotarmos essa sabedoria baseada em uma epistemologia cristã, lidamos melhor com o mundo ao nosso redor, de forma menos reducionista, e isso até pode resultar em uma vida mais prazerosa e benéfica. Mas cadê a garantia? Cadê a promessa que, se eu seguir tudo isso aqui que eu li, eu vou ter uma vida vitoriosa, cheia de bênçãos materiais e de sucesso? Nada. Zero promessas. Nenhum atalho para a vitória. Absolutamente nada que me promete uma vida que eu vou ter um gozo exuberante aqui na Terra. O que me leva a concluir é que o autor claramente não entendeu o que o público cristão de hoje quer consumir. Agora, você aí que está me assistindo, se você busca um livro que ensine o evangelho confortável, cheio de promessas de sucesso,
olha, você pode riscar essa obra aqui da sua lista. Porque aqui o autor tem um único compromisso com o conhecimento, com a fé verdadeira e com a glória de Deus. E convenhamos, quem se interessa por isso nos dias de hoje? Muito bem, pessoal, esta foi a resenha irônica de hoje. Sim, meu amigo Sheldon Cooper que está assistindo esse vídeo, eu estava sendo irônico. Na verdade, aquilo que eu falei que são defeitos do livro aí durante o vídeo, são as suas principais qualidades. Eu estava elogiando o livro, entendeu agora? Então não precisa colocar lá embaixo nos comentários xingamentos e coisas do tipo, porque o livro é excelente. Eu fiz diversas marcações, não sei se dá pra ver aí, mas olha a quantidade de flag que eu gastei. Eu até brinquei com o Igor Miguel que ele estava me devendo 2 pacotinhos de flags, porque eu marquei muita coisa. O livro é excelente, como eu disse, fácil de entender, ainda que seja um assunto um tanto quanto complexo, mas o Igor Miguel transforma realmente em um assunto muito fácil de entender. Gostei demais, devorei o livro. E com certeza haverá releituras, porque é um livro que você precisa reler para entender algumas outras coisas. Então fica aqui a minha forte indicação para que você leia A Escola do Messias, do Igor Miguel. Talvez é um livro que você deixou aí na sua estante de lado, mas eu estou indicando para você aqui. Vale muito a pena você ler isso. Mas agora eu quero contar uma história sobre o Igor Miguel que ele não sabe e que eu quero contar aqui para deixar registrado o meu agradecimento a ele. Senhor Igor Miguel, eu quero te agradecer porque eu não utilizo o Twitter por sua culpa. Sim, e é um agradecimento. Eu não utilizo o Twitter porque quando eu fui utilizar, você me mostrou que eu não estava nem um pouco preparado para utilizar o Twitter. Talvez você não se lembre disso, mas eu gostaria de te agradecer aqui e contar como isso aconteceu. Eu me lembro que eu comecei a utilizar o Twitter, isso já faz bastante tempo, viu? Comecei a utilizar o Twitter, eu utilizei ele durante 6 meses e obviamente já peguei aquele estilo do Twitter, né? De dar opinião sobre tudo, mesmo sem você saber nada sobre o assunto. E me lembro de ter visto uma postagem sua a respeito daquele projeto do Escola Sem Partido. Você estava comentando alguma coisa, se não me engano, alguma coisa contra esse projeto. E eu então, que naquela época era a favor, sem nunca ter lido o projeto e nem saber verdadeiramente do que se tratava, mas era a favor, eu tinha que ter uma opinião e essa era a minha. E comecei então a postar a respeito disso. E quando vi a sua postagem, eu tentei destruir o seu argumento. Sabe aquela prepotência que vem do Twitter, quando você está usando o Twitter de que você sabe mais do que os outros e coisa desse tipo? Pois bem, eu tentei destruir o seu argumento. E escrevi algum comentário lá, do tipo que você estava errado e tal, e no final coloquei algo do tipo assim, olha, eu destruí o seu argumento. Aquela prepotência normal do Twitter. E aí, você respondeu dizendo o seguinte: você não destruiu nada, você nem falou sobre o assunto. E aí eu fui ler o meu Twitter e eu descobri que realmente você estava certo. Na minha prepotência eu pensei que eu tinha destruído o seu argumento, quando na verdade eu nem tinha falado sobre o assunto direito. Eu olhei aquilo e falei, pessoal, eu não estou preparado para usar Twitter. Eu estou virando um mané, eu estou virando um bocó, eu estou falando coisa com coisa e estou achando ainda que eu estou saindo por cima. E fiquei durante algum tempo olhando para aquilo e falando, cara, como foi que eu escrevi isso aqui, pensando que tinha destruído o argumento dele, sendo que eu nem abordei o argumento que ele apresentou. Não, o Twitter não serve para mim. Eu estou virando um bocó, eu estou virando um burro aqui dentro, né? Eu só estou demonstrando a minha burrice para que todo mundo perceba. E diante disso, eu decidi sair do Twitter. Falei, não, eu não vou usar essa plataforma apenas para dizer para todo mundo que eu sou burro. Não faz sentido. Então, como eu queria esconder a minha burrice, falei, eu vou sair do Twitter. E nunca mais entrei. Então, muito obrigado, senhor Igor Miguel, por ter falado para mim, olha, não sei se você percebeu, mas você nem tocou no assunto. E verdadeiramente eu nem tinha tocado no assunto. Era apenas aquela prepotência do Twitter sobressaindo de mim. Então, obrigado, porque durante todo esse tempo eu estou escondendo a minha burrice ali no Twitter por causa de você. Estou expondo em outros lugares, como aqui no YouTube. Mas ali no Twitter, pelo menos, eu não preciso demonstrar toda a minha ignorância. Obrigado mesmo. Valeu. Muito bem, pessoal, este é o vídeo de hoje. Se você ficou interessado nesse livro, compre pelos links lá embaixo. Comprando por esses links você ajuda o nosso canal. Não saia sem deixar o seu joinha, sem escrever o seu comentário. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se sempre, sola Escritura.